Fala galera, estamos de volta com o nosso podcast Diálogos sobre a Vida Tranquila. E ontem eu estava conversando com o Eliton e a gente estava imaginando qual seria um bom tema para a gente voltar com esse nosso podcast. E ele veio com uma ideia de como muitas vezes algumas pessoas não têm um talento natural, na verdade, elas têm mais fraquezas do que as outras pessoas. Porém, elas focam naquela força que ela tem, e através dessa força, ela consegue superar as fraquezas e se tornar uma pessoa bem-sucedida nas suas áreas. Então, hoje eu tô aqui com ele, como sempre, Elton Júnior, psicanalista. Fala um pouco aí também, dá uma introdução sobre o que você pensou ao propor essa ideia. A gente estava conversando e de repente veio à mente diversas personalidades aí, pessoas que acabam se destacando em algumas nas suas atividades e eles nem têm a princípio muita predisposição para fazer aquilo ali, né? Um cantor de repente que não tem uma voz tão espetacular, mas a música dele é muito boa, ou um jogador de futebol que ele não tem aqueles talentos que os jogadores costumam ter, não tem muito drible, velocidade, mas eles conseguem, às vezes, com disciplina, com treinamento, com aprimorando a técnica, ou se esforçando taticamente, né, melhorando fisicamente, eles conseguem suprir aquela necessidade, se tornam, às vezes, tão bons ou até melhores que algumas pessoas que têm talento natural ali, já nasceu fazendo aquela coisa muito bem. E nós admiramos muitas pessoas assim, né, que a princípio, se a gente for Exatamente. avaliar ponto a ponto, de repente aquela pessoa não poderia ser um cantor, não poderia ser um ator, mas ele nos emociona e chama a nossa atenção, cativa quem o assiste da mesma forma, né? Às vezes mais do que alguém que teoricamente teria tudo aquilo que as pessoas chamam de dom ou de talento para É, exercer é mais natural, determinada digamos coisa. assim, né? Isso aí. Eu gostei bastante desse tema, porque eu tinha acabado de ler um capítulo desse livro aqui, Maestria, onde o Robert Greene, ele vem falando sobre diversas pessoas que hoje a gente as considera gênios, né? Só que, na verdade, elas foram pessoas que pegaram uma vocação que elas tinham, algo que elas amavam muito e focaram naquilo. E é isso que a gente quer abordar um pouco aqui, porque muitas vezes a gente olha a nossa fraqueza, por exemplo, a pessoa não é boa em matemática. Isso acontece muito na época do colégio. A pessoa não é boa em matemática, mas o amigo dela é. Então, em vez dela focar nas coisas que ela é boa, para no futuro ela vir a trabalhar com isso, sim, e ter esse senso de significado quando ela for trabalhar com algo, não, ela se castra, ela pega aquela matéria que ela não é boa e começa a correr atrás para ser igual a alguém. Então a pessoa acaba perdendo essa individualidade dela. Eu até anotei aqui porque tem uma pessoa, peguei aqui meu commonplace, que eu quero que vocês pesquisem sobre Temple Grandin. Ela é ela estava nesse livro aqui, né, que eu estava lendo, e ela é uma autista que sempre teve dificuldade com a educação formal, e quando ela foi ali para aquela parte mais prática, ela se encontrou, na verdade. Então, não adianta vocês tentarem ficar forçando, se encaixando num local errado, só para você parecer com outra pessoa. A gente vai falar aqui de algumas pessoas que a gente listou, né, daqui a pouco, mas acho que o principal que nos motivou a falar sobre isso é para justamente você pegar as suas dificuldades, pegar as suas forças e focar nelas, e não ficar focando nas fraquezas. Isso aí. E é interessante você falar isso, porque eu mesmo, muitas vezes, quase desisti da formação por bater em uma disciplina que eu não tenho muita habilidade com ela. E aí, às vezes, você está durante o curso, né? Uma pessoa, por exemplo, que está se formando em engenharia, às vezes ela tem que estudar muita física. Mas é possível que depois que ele se forme, ele nunca mais utilize aquela disciplina. Ele vai utilizar como base, né? Mas se ele for trabalhar organizando logística, liderando equipe, muitos engenheiros se tornam supervisores, líderes, né? Gestores de pessoas, eles entendem ali a matéria, a disciplina num todo, mas não executam aquilo no dia a dia.
Imagina se essa pessoa parasse ali na primeira vez que ela tivesse contato com um laboratório de química para fazer algo ali manual com o qual não tem muita aptidão e abandonar o curso no começo, sendo que o curso aborda ali diversas áreas diferentes e a pessoa focou só naquela que eu não consigo. Eu jamais vou ser um engenheiro porque eu não consigo aprender química ou física, que vão ter ali nos primeiros 4 períodos, 3, depois ele não vai ver mais aquela disciplina. Eu acho que em todas as áreas tem um pouco isso aí, né? Para quem está estudando filosofia, que quer ser um pouco mais técnico da parte filosófica mesmo, vai ter que passar pelas disciplinas de pedagogia, de prática de preenchimento de diário de turmas, vai ter que aprender a dar aula, vai ter que aprender a lecionar. Mas aquilo é só uma parcela do curso, ele não é o caminho final, não é o todo, não é o que a pessoa vai exercer. Mas muitas vezes nós focamos muito mais nas dificuldades, né? Ou então, até nas coisas mais simples, né? Eu vou passear, vou ter que ir na praia. Poxa, mas só de ir na praia eu vou ter que pegar aquele caminho longo, vou ter que ficar um tempão no carro. Ou quem vai de transporte público, vou ter que ficar um tempão no transporte, vou ter que pegar um trem às vezes. Ah, beleza, na ida é tranquilo, mas na volta eu vou estar cansado, vou estar cheio de sal na roupa, com areia. E a pessoa deixa de ir na praia. Por quê? Porque ela focou justamente na dificuldade ou na fraqueza, na incapacidade que ela tem de se locomover e esqueceu toda a experiência legal que ela teria, talvez, se fosse, né, se proporcionar aquele momento de lazer ali na praia, naquele dia. Exatamente. E esse foco, ele acaba sendo muito prejudicial para a pessoa, justamente porque quando a gente começa a enfrentar essas dificuldades na vida, essas adversidades, quando ela não tem esse senso de propósito maior, que é normalmente vinculado a algo que ela gosta, ela acaba desistindo. Então vamos supor, como você falou, para você se formar em filosofia, você vai ter algumas matérias que você gosta, outras que não gosta. Só que se você gosta tanto daquelas que você gosta e foca nelas, você não vai desistir por conta das piores. Então, se você enxerga um significado maior em algo, você não vai desistir por conta dessas coisas menores. Então é muito importante as pessoas sempre manterem isso na mente. É, e eu acho que elas precisam sentar, e até agora a gente entrando aqui talvez um pouco mais na parte prática, o que, que as pessoas devem fazer, eu acho que elas precisam tentar se reconectar com aquela pessoa, aquele eu verdadeiro dela. Porque muitos de nós estamos em empregos que não nos preenchem significativamente. Então, é muito importante a pessoa se perguntar se ela vai querer desperdiçar a vida toda dela dentro de um emprego assim, para chegar no final da vida, como Ivan Ilitch, do Tolstói. Ele chega no final da vida e ele vê que ele viveu por trabalhar. Um trabalho que ele não achava significativo, ficou longe da família, e no final da vida dele, doente, ele acabou ficando mais sozinho, né? Porque realmente ele não construiu esses laços que eram importantes durante a vida dele. Então é muito importante você sentar, tentar se reconectar com aquelas coisas que você enxerga significado. Você realmente tem vontade de fazer, para que quando chega no final da sua vida, você olhe para trás e fale: beleza, essa foi uma vida bem vivida. E o dia que eu morrer, eu tô pronto porque eu vivi o que eu tinha que viver. Eu não vivi para os outros. Eu também, lendo nesse livro, ele fala bastante sobre quando os nossos pais, nossos amigos, eles sempre vêm com aquela dica quente. Ah, faz o concurso tal, É, faz, vai para a empresa tal, estuda isso, estuda aquilo. E essas pessoas fazem isso, falam isso pelo nosso próprio bem. Elas não querem o nosso mal. Porém, quem sabe o que é melhor para sua própria vida é você. É você que está dentro da sua cabeça, refletindo, sabendo o que que você realmente gosta. Não é claro, né? É o que eu falo, é o que eu costumo falar com o pessoal do Instagram. Não é para você abandonar, entrar na sala do seu chefe, falar, vou embora, não quero mais. A gente tem até um amigo que fez isso, né? Que chutou o balde e falou, ah, não gosto verdade. mais disso aqui não, vou, que me manda embora. Não é para É, ser assim, dá para você fazer uma transição mais leve, para você chegar e começar a estruturar para você ir para um lugar onde as suas forças são aumentadas e não as suas fraquezas. Não você ficar correndo atrás para preencher esses vazios, porque outras pessoas querem, porque o seu emprego que você não gosta quer. O Clube da Luta fala bastante isso, né? A gente trabalha para comprar coisa que a gente não gosta, para impressionar pessoas que a gente não gosta. Então, muitas vezes a gente tem um emprego para impressionar pessoas que você às vezes não tá nem aí.
Você tem que viver primeiro para si mesmo e depois para as outras pessoas. A gente nunca pode esquecer a parte da natureza humana para os estoicos. A gente tem a capacidade de ser racional e de viver em sociedade. É óbvio que as nossas ações, através das virtudes, precisam buscar o bem comum. E no caso, as pessoas que estão perto da gente e que realmente nos amam. Só que primeiro você tem que pensar em você. Você tem que pensar nas suas ações e elas têm que ser significativas para você. Não deixando de viver em prol de outras pessoas. E você, qual seria a sua dica maior para a pessoa conseguir parar de ficar focando nas suas fraquezas? Então, aí que tá. Muitas vezes as pessoas começam a focar nas fraquezas mais do que nas virtudes por uma série de razões, né? Por uma série de motivos. Muitas vezes a pessoa é muito autocrítica, então, dependendo de como aquela pessoa cresceu, onde o ambiente em que ela foi criada, às vezes se você tem um irmão ou um primo que vive perto de você, que consegue fazer coisas que as pessoas admiram muito, muito bem. Você fica o tempo inteiro sob comparação, às vezes até o seu pai ou sua mãe faz algo que você gostaria de fazer tão bem quanto eles e não consegue. E aí você fica já desde muito pequeno vendo aquele padrão inatingível ali de nível de eficiência, de entrega, de realizações, você não consegue fazer aquilo ali. Aí você começa a ver aquilo ali bonito, você admira aquela pessoa e você confunde, achando que você talvez gostaria de fazer a mesma coisa que aquela pessoa, tão bem quanto, e aí aquela comparação começa a te deixar cada vez mais inseguro. E aí você talvez não observe tantas coisas legais que você faz ali no seu dia a dia, coisas que você realmente ama fazer, para ficar se comparando com o que o outro consegue fazer tão bem. Então, às vezes, é algo que nem é exatamente uma fraqueza, mas você passa a identificar como fraqueza porque você ali cresceu em volta do ambiente de muita cobrança, né? Tem também a situação do nossa cultural geral, né? Como país, onde nós valorizamos muito os resultados. Então, muitas vezes a gente vê atletas ali que vão muito bem, às vezes com a condição muito adversa numa Olimpíada, onde a pessoa não teve nenhum tipo de apoio, a pessoa trabalhava em 2 empregos para conseguir treinar, e aí chega lá e fica em segundo lugar. Maioria das vezes, quando é um brasileiro, a gente fica triste, assim, né? Gente, que eu digo no geral, que eu também já fiquei muito chateado quando perde uma final, aí ganha medalha de prata. Pô, mas tem um monte de país no mundo, conseguiu ser o segundo num evento que só tem de 4 em 4 anos. Então, isso reforça essa ideia de cobrança. E aí a pessoa começa a ver, a gente começa a destacar não o que aquela pessoa fez de bom para chegar ali no segundo lugar, mas a gente começa a dizer, poxa, se não tivesse errado aqui, tinha conseguido ficar em primeiro. Então já a gente até quando admira as pessoas reforça os problemas dele, né? Quantas vezes muitos de nós já não ouvimos assim, né, de alguém que gosta muito da gente, às vezes mãe, pai, tio, ou aquele amigo, irmão, companheiro ou um superior no trabalho que você admira, fala assim: poxa, você é uma pessoa tão inteligente, mas você não usa a sua inteligência. É, isso aí. O que é usar a inteligência, né? É você fazer algo bom para alguém ali, para um sistema, ou para um processo, ou para uma empresa, ou para uma estrutura que você está servindo, ou um condomínio ali que você está trabalhando voluntariamente. Isso é ser inteligente? O que é? A gente não sabe exatamente, né? E você já é sempre ressaltado justamente pelas suas fraquezas, na maioria das vezes. Dificilmente a gente recebe um elogio assim muito grande que não venha seguido de uma cobrança ou de um pedido assim, ó, mas eu espero que você seja ainda melhor no próximo ano, espero que você melhore ainda mais daqui para frente, ó, seu potencial é lá em cima. E aí, os próprios elogios às vezes ressaltam muitas vezes as nossas dificuldades, né, é, as nossas fraquezas. E isso coloca a gente muitas vezes em medo de ser julgado, e aí a gente acaba escondendo, né, algumas coisas ali. E um ponto até interessante, quando nós estamos buscando o desenvolvimento, a evolução, o crescimento pessoal, é natural que a gente procure justamente as nossas fraquezas. Porque, assim, eu estou me desenvolvendo. Em vez de eu partir do ponto que, assim, eu sou bom nisso e eu vou reforçar isso aqui para ficar cada vez melhor, a gente olha assim, o que eu tenho que melhorar?
O que eu estou fazendo de mal na minha vida? O que eu estou fazendo errado? Onde eu estou errando que minha vida não está avançando? De repente, se você focasse assim, ó, eu sou muito bom na academia, eu sou bom em fazer exercícios, eu me alimento bem, e focar nisso, é possível que essa disciplina te puxe para cima em outras áreas da sua vida. Ou eu sou muito bom leitor, então vou me dedicar bastante na leitura ali, e de repente, uma hora essa leitura vai te levar para algum lugar, ou você vai escrever um livro, ou vai ensinar alguém, ou vai gravar vídeos para induzir e orientar, estimular pessoas à leitura também. Mas se você ficar pensando assim, eu leio bem, mas como eu sou ruim em organizar meu tempo, eu não consigo liberar o tempo suficiente para a leitura. Você está Uhum. novamente reforçando uma fraqueza. Então, o que você pensa? Eu vou precisar me organizar melhor. Então, você está dando o primeiro passo pelo tua maior fraqueza. Você está subindo no trem com o teu pé fraco, né? Você não consegue sustentar o corpo ali. Isso. Você está pensando, eu leio, eu sou uma boa pessoa que lê bem, entende bem, interpreta bem, é capaz de ensinar, mas para ensinar eu preciso ler. Eu leio menos porque eu não me organizo. Aí você começa, vou me organizar, é justamente a sua fraqueza. De repente, se você começa a ler primeiro, você percebe que a leitura é muito mais importante do que, de repente, passar um pano na janela. É isso. E aí, você vendo aquilo ali, você começa a direcionar a sua organização para um caminho melhor. Então, acho que a gente acaba focando muito nas dificuldades por isso, porque a ideia de evolução não é reforçar pontos bons. Para muitas pessoas, é eliminar o que você tem de ruim. E o que você tem de ruim já é uma, teoricamente, sim, ruim, né? Já é uma dificuldade que você tem. Você não vai conseguir matar ela de uma vez. É onde justamente você está ficando um pouquinho travado, né? Você deveria ir pelo lado onde você é mais forte. Isso não quer dizer que a pessoa não possa querer trabalhar suas fraquezas, né? É o que Sim, eu também, quando eu estava me preparando aqui para o nosso podcast, eu pensei, não é pra gente abandonar as fraquezas. Só que a nossa energia, ela tem um limite. É melhor a gente concentrar mais energia trabalhando nas nossas forças do que muita energia trabalhando na fraqueza, e aí as suas forças ficam estagnadas e acabam caindo até para mediocridade. E você, que era uma pessoa que tinha um potencial por conta daquela sua força, você se torna uma pessoa na média, medíocre. E esse ponto que o Wellington falou é bom, porque você, quando começa a pegar essas coisas boas e você começa a evoluir, você vai começando a ganhar confiança. É mais fácil para você se destacar naquilo que você é bom. Então, vai pegando confiança, vai se esforçando naquilo que é a sua força. Para de querer se preocupar com outras pessoas, o que os outros vão falar. O que os outros falam, a opinião dos outros não está no seu controle. O que está é como você reage a isso. Se você reagir cedendo aos comentários e buscando só trabalhar nas suas fraquezas, você vai ficar para trás. Agora, se você decide agir, melhorar as suas forças, aí sim você consegue começar a almejar alcançar algo. Como os estoicos falam, o resultado não está no seu controle. O que está no seu controle é como você vai agir no presente para alcançar um certo resultado. Então você tem que trabalhar hoje para um dia talvez chegar ao resultado. Aí é a pegadinha. Porém, você está fazendo o que está no seu controle, que é agir. Eu queria já então a gente emendar aqui. A gente vai trazer três personagens, né? Dois são reais e um é personagem fictício. E a gente, através de conversas, a gente entendeu que são pessoas que não eram essas joias puras, né? Eles precisavam lapidar o que eles eram bons. Se a gente for parar para pensar, até a primeira pessoa que a gente quer trazer aqui, que é o Ozzy Osbourne, eu já vi alguns vídeos aqui no YouTube de professores de canto reagindo ao Ozzy, falando assim, nossa, mas ele canta mal, né? Ele não é um Dio, ele não é um Rob Halford, um Bruce Dickinson, mas ele tem ali a sua característica. Eu queria até que você trouxesse agora pra gente como é que você acha que ele se destacou trabalhando nas suas próprias forças, né? E não focando na fraqueza, por exemplo. e até onde a gente sabe, né, ele teve uma infância complicada, assim, bem de muitas dificuldades financeiras, precisou ali pegar emprestado, o pai dele acho que pegou empréstimo para comprar um microfone, uma caixa de som, uma placa de áudio ali para ele poder cantar, e ele vem justamente
nessa época em que tinham outros cantores muito virtuosos fazendo sucesso no mesmo período que ele quando ele botava um disco na prateleira, a pessoa tinha que escolher ali. Algumas pessoas podem comprar todos os discos, né? Mas não eram todos. A pessoa tinha que escolher ali entre ouvir, de repente, o Robert Plant, o Ian Gillan, o Fred Mercury, o Philip Lynott, diversos grandes cantores, o James Dio, o Bruce Hoje tá Dickinson, e fácil, né? Hoje o cara liga ao Spotify e escuta qualquer coisa, mas na hoje é época. fácil, mas naquela época era bem complicado. E ele Até para vendia você bem, né? sempre vendeu muito, dominou o mercado americano, se mudou para os Estados Unidos, que é o mercado mais competitivo do mundo. E não é comum a gente ver bandas inglesas entrarem no mercado americano e dominar tudo. É algo que não acontece geralmente. E ali ele conseguia entregar uma voz diferente, né? E pensar, hoje você ter uma voz um pouco mais macabra, uma voz um pouco mais assim temática, é comum, mas lá na época dele não existia nenhuma banda que tivesse feito isso anteriormente. É a primeira vez que foi colocado esse modelo de voz, nesse modelo de temática, com esse tipo de som, foi com o Black Sabbath lá no Black Sabbath, no primeiro disco, no volume 1. E era algo que ninguém tinha feito nunca. Ele simplesmente teve ali a iniciativa de arrumar o microfone e ele chegava nas bandas pelo que ele tinha. Ó, eu tenho equipamento. O cara ali canta bem pra caramba. Legal, ele tem uma voz bacana, mas ele não tem microfone, ele não tem caixa de som, você vai ligar a guitarra onde? Ele não tem placa. Eu tenho microfone, vamos embora começar a banda? Aí, pessoal, vamos. E aí, assim, ele conseguiu atrair os outros músicos lá que ajudaram a compor o Black Sabbath, eram mais técnicos do que ele, né? E conseguiu entrar. Então, como ele levantou esse investimento ali, essas coisas, ele pediu dinheiro lá ao pai dele para comprar os equipamentos, ele chegou com isso. Eu posso fazer acontecer agora. E coragem, né? E chegou lá. E, no fim, hoje é uma das vozes mais marcantes da história da música. Dificilmente alguém vive no mundo sem alguma vez ter ouvido falar ou visto a imagem dele. E é de um público extremamente nichado, que não é algo que Exatamente. toca na rádio todo dia, que não está passando na TV todo dia, mas aconteceu uma coisa com ele, todo mundo sabe. Chega a passar nos jornais aqui no Brasil, no Jornal Nacional, Uhum. internado, melhorou, lançou disco, não lançou. Então, ele ultrapassou todas as barreiras e num período em que não existia mercado porque ele estava fazendo. Ele foi o primeiro a fazer aquilo ali. Não existiam as bandas ali temáticas, teatrais, com um som um pouco mais pesado, que pedisse uma voz um pouco mais ali macabra, né, mais sinistra. Uhum. Não existia Mais, isso. mais teatral, né? Eu acho que o Ozzy ele trabalhou muito essa parte teatral, tanto que Isso aí. teve a questão do morcego lá. Então, assim, ele pegou essas forças mesmo dele, em vez de falar assim, ah, sei lá, vou focar numa aula de canto. Ele talvez pudesse ou não pudesse por questões financeiras, mas ele decidiu focar nessas forças dele e se tornou um dos maiores nomes do heavy metal também. E ele também sempre procurou se cercar das melhores companhias possíveis para Isso é executar os projetos importantíssimo. dele. Né? Ele nunca teve num disco com músicos ruins ou medíocres ou fracos. Ele sempre dedicava o máximo a ter a melhor banda possível junto com ele. Então ele tocou com os maiores nomes ali do gênero dele, né? O Tony Iommi, o Gizzy Butler, o Zakk Wylde, o Randy Rhoads, Randy Chad Rhoads, né? Smith. Então ele sempre teve o Turilho, sempre tocou com os maiores músicos disponíveis, Jeff Beck, todo mundo. Ele sempre estava cercado de pessoas que pudessem, num Agregar todo, mais a ele, né? agregar, fazer com que ele pudesse se destacar mais ali no trabalho dele em geral, puxasse o trabalho dele para cima. Show de bola, isso aí. Então vamos pro segundo, que é um outro também que a gente estava conversando ontem sobre isso, que é o Puyol, que não era um primor técnico, nunca seria um Maldini, um É, Baresta, um Baresi, no caso, um Nesta, mas foi um dos maiores também de todos os tempos. Ele era mais duro, digamos assim, né? Não era técnico, não era aquele zagueiro que a gente olhava e tinha classe jogando, como alguns italianos foram, como nós temos hoje o Thiago Silva, o Van Dijk. Ele não era nessa prateleira, mas ele ganhou diversos campeonatos. Ele foi um grande líder, isso é outra força dele. Ele era muito físico, então não adiantava ele ficar tentando querer ganhar na parte técnica de um atacante, que era
muito mais técnico do que ele, ia passar com uma certa facilidade. Mas eu acho que a maior parte era a liderança. Tem vídeos aí no YouTube dele pegando o próprio jogador pelo colarinho e dando um agito nele para ver se ele acordava. E ele se manteve, capitão do Barcelona, capitão da Espanha. Eu não lembro agora, mas eu acho que ele foi campeão em 2010 pela Espanha. Ele deve ter sido. Não sei se o capitão foi ele ou o Casillas, mas ele era um dos capitães ali na época. E não era um primor técnico. Não foi um cara que focou nas suas fraquezas também. Foi um cara que focou nas suas forças, para se destacar também na sua profissão. Isso aí, e o curioso que assim como no caso do Ozzy, o Puyol ele apareceu num período em que tinham muitas pessoas que executavam o que ele tinha que fazer com muita classe. Então ele veio na mesma geração ali do Baresi, do Nesta, do Maldini, do início do Cannavaro, de jogadores muito técnicos, que as pessoas ficavam impressionadas de ver um defensor jogando. Né, laterais muito habilidosos, muito explosivos ali, o Cafu, o Roberto Carlos, o próprio Zambrota, o Pessotto, o Thuram, muita gente boa, o Mexis, muita gente boa jogando, fazendo a mesma coisa que ele fazia, né? Desses aí, talvez ele, se fosse escolher para montar o time, poucas pessoas lembrariam dele. Gamarra é dessa época também. E assim, é curioso que enquanto ele jogou na seleção espanhola, o Sérgio Ramos foi lateral direito. Não Exatamente, jogou, não exatamente. jogou, só jogou de zagueiro na seleção depois que o Puyol parou. E é isso, na liderança, no exemplo, ele sempre. Eu já vi situações em que ele foi agredido em campo, tomou um tapa no rosto, o Ronaldinho correu para defendê-lo, o É, pessoal, pra brigar com outro cara, eu lembro. e ele parou, o Ronaldinho falou: não, deixa isso para lá. Ele deu o tapa no rosto, o juiz vai dar o cartão para ele, a gente não vai entrar em briga, a gente vai voltar. E foi assim, uma figura primordial para aquele renascimento do Barcelona, que estava numa Foi. descendente, né? Então ele não só representou ali como foi um grande jogador, mas ele representava toda uma torcida, toda uma etnia que vive dentro da Espanha, que é de um outro país, né? Pode-se dizer. Ele Catalães, né? representa todo um povo, isso. Ele representava todo um povo ali. Ele conseguiu, de certa forma, fazer a passagem do legado dele para o Piquet, e que, de certa forma, continuou se transformando ali num certo símbolo por um tempo no Barcelona. Ele foi um líder para todo mundo. Dificilmente você vai ver alguém ali criticá-lo por alguma ação dele dentro de campo, né? Então, Dificilmente, é. era um cara que, numa peneira, aqui no Brasil, provavelmente as pessoas diriam que ele nunca seria um jogador de futebol. Com certeza. Mas ele conseguiu. Tem outros, né? O Deco foi a mesma coisa. O Everton Ribeiro foi dispensado do Corinthians. O Ederson, que foi campeão da Champions, foi mandado embora do São Paulo, porque assim, você não tem. Nunca você vai ser um goleiro. É um E dos melhores do mundo hoje em dia. foi campeão do maior torneio de futebol de clubes que tem no mundo, agora, mês passado. Então, é disciplina, né? É disciplina. Ele viu que ele poderia ser um líder, ele poderia desenvolver a sua capacidade física e ele focou nas forças dele. E é um dos grandes, né, da história do esporte, um dos maiores no que ele se propôs a fazer. Exatamente. O último que a gente queria trazer, nós dois gostamos, na verdade, muito de anime. Aí eu até falei, pô, Naruto. E aí o Chico chegou e falou pra mim, cara, Naruto não, né? Porque o Naruto, dentro dele, já É, tinha ali uma força, um poder incrível, né? Ele só não tinha acordado ainda, digamos assim. E aí eu pensei em outro cara que a gente admira também bastante, que é da ficção, que é o Rock. O Rock era aquele cara, pô, o cara já estava coletando dinheiro para a máfia, ele não vivia para o esporte, tanto que ele foi expulso, teve as coisas dele expulso, e ele sabia que naquela primeira luta, lá em Rock 1, ele não poderia ganhar o Apollo, seria muito difícil. é, Ele fala para a esposa dele, né, para Adrian, ele fala, olha, Adrian, eu não vou ganhar, cara, eu sei que eu não vou ganhar, mas eu vou chegar até o final. Por quê? Porque ele era um cara resistente. Ele sabia que a força dele era resistir. E ele tinha uma pancada forte. O que ele falou? Ó, se eu resistir e tentar encaixar um golpe, talvez eu ganhe. Mas eu vou chegar até o último round, porque nunca ninguém chegou até o último round com o Apollo. E ele começa a focar nisso, ele volta a treinar, se disciplinar. E ele consegue chegar até o último round. No finalzinho, ele dá uma porrada, acho que o Apollo cai. Ele perde a luta no final por pontos, mas ele é. conseguiu fortalecer aquilo que ele tinha
E a gente vai vendo isso também nos outros filmes, como ele vai trabalhando, melhorando que ele é muito bom. Ele não esquece as fraquezas dele. A gente não deve esquecer nossas fraquezas, só que nosso foco de energia, aí é um chutômetro, claro. Eu botaria 80% da minha energia nas minhas fortalezas, nas minhas forças, e 20% nas fraquezas, para eu compensar algumas coisas ali que são necessárias serem melhoradas. Só que o Rock também é outro cara que a gente já fez, já gravou lá atrás Já. no Instagram sobre isso, a gente lançou uns vídeos na época que os dois eram, nós dois éramos travados, né, para mostrar como É, a gente, verdade. Foi a primeira vez que a gente abriu a câmera. pois é, no meio da pandemia, a gente não deixou de trabalhar nossas franquezas. Eu quando entrei na empresa que a gente está hoje, eu não me expressava bem. Eu melhorei muito. Hoje eu faço apresentações em inglês para diretores globais. O Wellington também melhorou bastante. Quando a gente veio para a internet, foi como começar tudo do zero. Aquele nervosismo de botar o rosto aqui, a tapa, para pessoas criticarem. Só que a gente foi caminhando e a gente evoluiu bastante. É algo que, como eu falei, não descarte suas fraquezas. Alguma coisa ou outra você vai precisar trabalhar. Só que eu sempre fui um cara que falava muito bem, já era uma força minha. Então eu tinha que botar minha energia naquilo para eu conseguir ficar bom também na internet, por exemplo. Você falou do Naruto aí, depois você falou do Rock, o Rock Lee poderia entrar nisso aí. Pô, O perfeito, Guy perfeito. são personagens assim que são mais marcados ali por tentar focar nas forças dele, né? Porque O Rock dentro Lee, se eu não me engano, não tem ninjutsu, né? Ele não sabe fazer as paradinhas lá. é Só igual o que Guy. O Guy é, com muito fraco, é ridículo. A nota uhum, em ninjutsu é tão ruim que ele nunca utiliza. E aí, exatamente. Só que eles focaram no forte dele, né? Que é a parte isso, física. É isso, perfeito. a dedicação, o treinamento e cair para pancadaria, E quer ir que pra é o porrada. que Igual o Luiz Fabiano, né? é, ajudar na briga. Mas são figuras interessantes, né? Que, de certa forma, a gente acaba nas conversas no dia a dia entrando nessas. Começa fazendo uma piada, brincando ali, falando de um anime e acaba entrando em assuntos mais profundos. Muitas dessas conversas aí a gente teve lá e foram ficando esquecidas, agora a gente está gravando aqui. É Lá isso no aí. futuro eu vou dar uma revisitada em alguns desses vídeos aqui para ver como a gente pensava, ver o que a gente mudou, ver o que As besteiras que a gente falou. é, ver as fraquezas que a gente conseguiu superar, deixar para trás, as forças que a gente conseguiu aumentar. E o principal, né? Algumas das coisas que parecem que são fraquezas viram forças, né? Porque não é só focar no que é bom. No caso do Ozzy, ele transformou a fraqueza na principal força. Vai para além de você assim, só focar no que você é bom, que no caso dele, juntar boas bandas, ter o equipamento, chegar, conversar, ter a coragem. A voz dele hoje é diferente. Quando ele começa a cantar, você É sabe que é marcante, ele. todo mundo O sabe Zeca quem Pagodinho é a mesma coisa, né? Dificilmente você Exato. botar ele para cantar com uma orquestra, acho que a pessoa vai ter dificuldade de afinar os instrumentos. Só que quando ele começa a cantar, você já sabe que é a voz dele, que é aquela pessoa ali. Ele se caracterizou por aquilo ali. Então é isso aí. E tem muita gente que tem aquela. É uma palhaçada, né? De achar que tem que ser perfeccionista. Isso é um Exato. problema que as pessoas enfrentam. Primeiro que o perfeccionismo não existe. Quando a gente estuda os históricos também, e a gente começa a revisar as coisas que a gente está errando, que a gente tem que melhorar e etc., através do diário, né? Da prática do diário. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do curso da Academia Estoica. Vou deixar também aqui o link para atendimento do Wellington, já que ele é psicanalista. Então, se vocês gostarem dessa linha, consultem ele aqui na descrição para começarem o tratamento. Mas algo que a gente vai tratando através do diário é que a pessoa não vai alcançar a perfeição. A gente nunca vai ser perfeito. A gente tem que buscar evoluir dia após dia. Aí sim, a gente tem que mirar na perfeição. Outro dia eu tava falando com a Bruna e ela falou que um aluno dela falou isso. A gente mira na santidade para acertar as virtudes, entendeu? Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente mira na perfeição, sabendo que a gente nunca vai chegar na perfeição.
mas a gente vai chegar na melhoria contínua, do dia a dia. A gente vai se esforçando no dia a dia. Então esse negócio de perfeccionismo que muita gente tem é besteira. É você criando uma desculpa para si mesmo para não começar. E interessante assim, esse ponto do perfeccionismo é curioso, você falar do diário. Às vezes, na maioria das vezes eu não consigo ser perfeccionista nem com o diário. Tem vezes que eu brigo com ele, aí eu vou lá e paro de escrever uns 2, 3 dias. Aí quando eu volto brigando com o eu do diário. Ah, voltei aqui e Isso é tal. normal. Aí, Volta com o arrependido, né? Igual chave. isso Volta aí. com o arrependido. E como eu escrevo ele no Notion e tem aquele perfil com um calendário, às vezes eu consigo ver ali logo de cara quantos dias eu fiquei sem escrever. É bem visual, né? Aí eu mostro ali, ó, tô 2 dias sem falar com você, minha vida já mudou bastante, porque sou eu falando comigo mesmo ali. Às vezes eu faço isso, né? Como se eu estivesse conversando com o eu do diário, e às Mas é vezes eu sou legal, só eu cara. mesmo, e é Vamos falar em terapêutico terceira demais, pessoa. cara. É, muito bom. E coloco lá, ó, desde a última vez que eu te vi, a vida mudou isso, isso e isso. Agora eu estou preocupado com isso aqui. Aí é interessante, o diário não é perfeito. Eu olho para o meu diário lá e vejo. Tem momentos que eu consigo escrever de manhã e à noite. Tem vezes que eu escrevo um mês de noites seguidas, mas alguns de manhãs eu perco. Às vezes eu escrevo ali todas as manhãs, todas as noites, aí perco um dia e fica aquele vazio assim, eu fico olhando, caramba. Mas é imperfeição, o importante é eu não abandonar nunca a prática. Hoje eu já não conseguiria mais viver sem escrever ali. É óbvio que Aí. algumas vezes eu acabo perdendo, às vezes eu estou com raiva de mim mesmo e não quero escrever, mas é importante. Se eu fosse ficar esperando eu ser o escritor regular para iniciar o diário nunca ia sair do papel. Quer dizer, nunca ia entrar no papel, né? Para falar a verdade. É verdade. É isso aí, E, cara. e outra coisa também curiosa, que essa questão do perfeccionismo, muitas vezes você busca tanto a perfeição que você começa a projetar para o mundo algumas fraquezas, algumas imperfeições que só você acha que você tem. E o mundo inteiro, ninguém percebeu isso. Vamos supor, hoje a minha roupa tá feia para ir em tal lugar. Você saiu, você foi, voltou, ninguém olhou para tua roupa, ninguém se importou com isso. Ou assim, hoje eu não tô bem, eu tô um pouco feia, tô sem minha maquiagem não ficou boa, meu cabelo não tá legal. Ou então, você ficou muito tempo sem visitar, às vezes, a sua família lá no interior, ou sua família é de uma religião. Aí você vai, faz uma tatuagem, ou muda o cabelo, ou faz uma coisa, você chega lá e você fica, não vou mais lá porque esse pessoal não vai me receber bem mais, porque eu tô diferente, porque eu mudei. É um monte de coisa que você quer estar perfeito para ir naquele momento, né? Para fazer aquela coisa. Mas você nem se preparou para aquilo dia, você nem sabia que você ia fazer aquilo. Como é que você vai estar perfeito para as coisas que a gente mira, alcançar a perfeição, a gente não consegue? Como é que você vai estar perfeito para coisas assim, totalmente aleatórias? Amanhã eu vou num restaurante, mas eu não estou com a roupa perfeita. Você decidiu que foi o que vai no restaurante ontem. Como é que você vai estar perfeito para essa ocasião? E você começa a pegar um monte de coisa que só é fraqueza ali na sua cabeça, e às vezes só é fraqueza por um momento. 2 dias depois você vai achar que aquilo não é fraqueza mais. E aí você começa a projetar para o mundo as coisas que ninguém nunca reparou, que ninguém nunca viu, e trava ali você torna quase que insuportável o fato de você sair para se divertir, ou para fazer alguma coisa, ou para ver alguém, ou para visitar sua família, ou para ir no mercado comprar, sei lá, um saco de arroz. Você torna aquilo angustiante porque você não está perfeito para ir no mercado e voltar. Não, esse chinelo está furado, esse short está curto, o que eu vou fazer? É um monte de imperfeição, de falha que só existe na sua cabeça, tem ninguém ligando para isso. É o que Sêneca fala, né? Nós sofremos mais na imaginação do que na Exato. realidade. Com isso a gente então fecha mais esse episódio. Tudo dando certo, a gente não é perfeito. A gente vai procurar voltar a fazer com regularidade, se tudo der certo, uma vez por semana a gente vai estar aqui no canal. Então já deixa o like aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, o Wellington também. Eu vou deixar tudo aqui certinho na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima.